que o conteúdo da nossa prova, da semana que vem, vai ser só o capítulo 10, tá bom? A parte de calorimetria. Calor sensível, calor latente, formas de propagação de calor, tá bom? Essa parte que a gente está vendo agora, de ondas, não vai cair nada na prova, beleza? Só a parte de calorimetria. Joinha! Belezinha? Legal. E aí, jovens, nessa aula, nós vamos retomar alguns conceitos que eu deixei indicado para vocês nos vídeos da segunda aula da semana passada. E na próxima aula, aqui no Zoom também, nós vamos falar sobre som, as qualidades do som, o que caracteriza o som em algumas situações e assim por diante. Beleza? Então vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela com os senhores. Jovens. Vamos lá, vamos lá. Vamos ao computador. Aí. Vamos compartilhar a tela. Aí, agora vocês me veem, certo? Olha, jovens, o prof não tá muito bem não, tá? O prof tá meio ruim. O prof não tá muito bem de saúde, não. Não tá mesmo. Se eu falar assim, ó, me dê uma licencinha que o prof já volta, não se assustem, tá bom? Eu já volto. Faz parte da vida, não é verdade? Não se assustem, não saiam da sala também. Nada de ficar saindo bater perna pela casa aí também não. Aguarda eu voltar aí, sentadinho, hein? Ó, tô de olho em vocês. Ai, que situação. Vamos lá, jovenzinhos. Nós vamos começar a falar, jovens, sobre ondas. Então, quem quiser acompanhar comigo aí, é a partir da página 42 do livro de vocês, que eu vou começar a falar com vocês agora, tá bom? Então, nós vamos falar sobre ondas. E aí, jovens, quando eu falo de ondas, do que vocês lembram? Eu, quando falo de onda, para mim, eu lembro de praia. Coisa boa, praia. Faz tempo que eu não vou para praia. E a gente lembra da onda na praia. Só que as ondas aqui, no ponto de vista da física, jovens, elas são um pouco diferentes das ondas lá da praia, tá bom? Por quê? Lá na praia, a gente vai ter uma onda que é isso aqui, né? Quando você está entrando no oceano, vem uma onda mais... Nossa, ficou feia minha onda aqui. Vem uma onda mais ou menos assim na sua direção. Isso, no ponto de vista da física, jovens, não é onda. É o que nós vamos chamar de marola. Onda é quando você já está mais dentro do oceano, que a água vem na sua direção, você só faz assim, ó. Dá aquele pulinho. Isso é o que nós vamos chamar de onda, tá bom? Quando você tem esse movimento da água assim, ó, que a onda não está quebrando ainda. E isso é o que nós vamos chamar de onda no ponto de vista da física. Professor, por que é assim? Qual é o critério, né, que faz com que uma seja onda e a outra não, no ponto de vista da física? Jovens, é o seguinte, nós consideramos na física que onda não transporta matéria. Apenas energia, tá bom? Onda não transporta matéria, transporta apenas energia. E esse formato de onda aqui que nós chamamos de marola na física, se você está entrando e a marola vem e bate em você, ela pode te derrubar. Ela pode, né, carregar você junto com ela. E aí, então, se ela está carregando você, ela está carregando matéria. Então, não pode ser onda no ponto de vista da física por isso. Porque onda não transporta matéria, transporta apenas energia. Tá bom? Por isso, jovens, isso é muito importante, bastante importante. Então, aconselho fortemente que vocês destaquem isso aqui aí, tá? Tem isso no livro de vocês? Tem, mas está na forma de texto. Eu estou trazendo para vocês aqui, ó, resumidinho, as partes principais de tudo isso que está ao longo do texto e do que vocês viram em alguns vídeos na semana passada. Tá bom? O que eu quero conversar com vocês agora um pouquinho também, jovens, é sobre a classificação das ondas.
take you home. Tchananã, tchananã, tchananã. Então, a primeira que eu quero falar com vocês, jovenzinhos, é a classificação quanto à natureza das ondas, tá? Ela pode ser, jovenzinho, uma onda mecânica. E o que vai ser a onda mecânica? É aquela que precisa de um meio material para se propagar. Vou jogar isso aqui para baixo. Eu vou fechar aqui. Precisa de um meio material para se propagar. Um exemplo disso, jovens, é o som. O som é uma onda que precisa de um meio material para se propagar, que, por exemplo, é o ar. Tá bom? Então, ela precisa de ar para poder se propagar. Outra natureza de onda que nós temos, jovens, é a eletromagnética. Já a onda eletromagnética, ela não precisa de um meio material para se propagar. E um exemplo, jovens, de onda eletromagnética é a própria luz. Por exemplo, a luz do Sol. Ela sai do Sol e chega aqui na Terra e ela passa pelo espaço. Então, ela passa numa região que não tem matéria. Então, a onda eletromagnética ela não precisa de um meio material para se propagar. Beleza? Então, quanto à natureza, uma onda pode ser mecânica ou ela pode ser eletromagnética. Vamos lá, eu vou grifar isso aqui também, porque é bastante importante. Nossa, aqui é muito escuro. Quero um vermelho clarinho. Natureza. Mecânica ou eletromagnética. Beleza? Essas são as classificações quanto à natureza de uma onda. Então, exemplo, mecânica, som, melhor exemplo que a gente pode dar, e eletromagnética, a luz. Outra classificação, jovens, importante, é quanto à direção de propagação e vibração. Como assim, professor? Uma onda ela pode ser longitudinal ou transversal. Vou começar com essa aqui. Na transversal, jovenzinhos, velocidade de propagação e vibração são perpendiculares. Então, vou fazer um desenho para vocês dela aqui, ó. A onda transversal, ela é uma onda assim, ó. Ela vibra ela vibra nessa direção vertical e ela se propaga na direção horizontal. Ela vibra assim, ó, mas ela vai vibrando e caminhando para frente, beleza? Outro tipo de onda quanto a essa direção, jovens, é a longitudinal. Na longitudinal, a velocidade de fiz errado aqui. De propagação e vibração são paralelas. Como assim, professor? Olha só.
Nós vamos ter uma onda que vai ter mais ou menos esse formato aqui, ó, uma mola, por exemplo. Aí a parte que tem a onda fica mais aproximada, depois ela volta ao normal. Aí mais aproximado de novo, dela volta ao normal. De modo que, eu já vou representar com outro desenho também, só um instantinho. Ela vibra na horizontal e se propaga também na horizontal. Se vocês olharem, jovenzinhos, na página 46 do livro de vocês, página 46 do livro, vai ter lá, jovenzinhos, a representação dessas duas ondas, tá? Da longitudinal e da transversal. E tá bem bonitinho o desenho mostrando como que é cada uma dessas ondas, beleza? A transversal vibrando de forma perpendicular à propagação e na longitudinal vibrando de forma paralela à propagação, tá bom? Então, olhem aqui para mim, que vocês têm dúvida ainda. Uma, ela vibra assim e se propaga na horizontal, ela faz esse desenho. A outra, ela vibra assim e se propaga na horizontal também. Então, uma vai acabar fazendo esse desenho e a outra, ela vai acabar fazendo esse desenho aqui, porque ela vibra e se propaga na mesma direção, tá bom? Então, jovens, tem mais classificação? Tem. Mas as que eu preciso relembrar com vocês são essas duas. Essas são as principais, quanto à natureza mecânico-eletromagnética e quanto à direção de vibração-propagação, que pode ser transversal ou longitudinal, tá bom? Eu vou tirar isso aqui da tela, caso alguém queira dar um print aí. Essa é a hora, vai lá. E, ó, jovens, essa informação aqui é muito importante, hein? Onda não transporta matéria, transporta apenas energia. Essa informação é fundamental, importantíssima. Anotem ela aí, porque tanto o Enem quanto o vestibular gostam muito de cobrar esse tipo de informação. Então, vocês estão vendo agora no nono ano, vocês vão rever isso no ensino médio, certamente vai aparecer no vestibular e no Enem para vocês, tá bom? Então, vou trocar de lousa, beleza, jovens? Querem perguntar algo? Agora é a hora. Vai lá, pode mandar aí no chat. Por enquanto, tá tudo tranquilo aqui no chat. Beleza, vamos falar agora, então, jovens, dos elementos de uma onda. Ó, onda, jovenzinhos, nós vamos representá-la aqui uma transversal. Fica mais fácil da gente conseguir analisar. Então, tá aqui uma onda. Eu já vou cortar essa onda ao meio. Vamos lá. Tá mais ou menos no meio, né? Essa linha tracejada que eu estou fazendo aqui, ó, que corta a onda ao meio, é o que nós vamos chamar de eixo principal da onda, tá bom? Então, jovens, aqui eu vou começar a falar os nomes importantes que nós vamos ter aqui para essa onda. Primeiro, esse ponto mais alto aqui, ó, da onda, é o que nós vamos chamar de crista, tá bom? Então, aqui eu tenho a crista de uma onda, aqui eu tenho a crista de uma onda. Esse ponto mais baixo aqui, ó, é o que nós vamos chamar de vale. Vale. E os pontos intermediários, aqui no meio, ó, é o que nós vamos chamar de nó. Então, esses são os nós das ondas. Tá bom? Então, ó, ponto mais alto é a crista, ponto mais baixo é o vale, e nó é esse ponto central aqui que é cortado
pelo eixo central. Beleza? Jovens, aqui eu tenho desenhado duas ondas. Como assim, professor, tem duas ondas? Me explica. Ó, isso aqui é uma onda, uma crista completa com uma descida, né? Um morrinho completo, uma descida completa. E isso aqui é outra onda, ó. Beleza? Então, esse desenho aqui representa uma onda completa, uma subida inteira e uma descida inteira. Beleza? Então, duas ondas eu tenho desenhado com vocês aqui nesse esquema. Mais um elemento importante aqui que eu vou fazer de rosa. A distância que vai aqui, ó, da crista ao eixo central, ou que vai do eixo central ao vale, é o que nós vamos chamar, jovens, de amplitude da onda. Tá bom? Então, a amplitude dessa onda é a distância que vai do eixo central até a crista ou do eixo central até o vale. Beleza? Então, essas são as informações principais que nós tínhamos aí. Quando a gente começa a estudar ondas, outra informação importante é quanto ao seu comprimento. Então, como é que eu determino o comprimento de uma onda? É a distância que vai aqui, ó, de um vale a outro vale, que a gente representa com esse símbolo aqui, ó, o lambda, que eu já escrevo para vocês ele ali o que é. É a distância também que vai de um nó a outro nó não consecutivo, ou seja, é a mesma distância de um vale a um vale, ou a distância que vai de uma crista a outra crista. Isso aqui também é um lambda. Então, esse lambda que eu desenhei ali, ó, é uma letra grega, jovens, tá? O nome dela é esse aqui, ó, lambda, com B mudo, tá bom? E ela vai representar para nós o comprimento de onda. Beleza? Tá aí. Lambda. Legal. Então, agora que eu sei o que é o tal do comprimento de onda, nós vamos pensar na frequência. Jovens, o que é frequência? Qual que é a definição de frequência? A frequência de qualquer coisa. Por exemplo, vou abrir minha... Nossa, minha câmera está aberta, eu tinha esquecido. Tá aqui. Ó, eu estou olhando para vocês aqui pela câmera e estou piscando. Com que frequência eu estou piscando? A frequência com que eu estou piscando, jovens, é o número de vezes que eu pisco por segundo. Então, você tem que ficar marcando o tempo que você está olhando e quantas vezes eu pisco nesse intervalo de tempo. E como é que você calcula a frequência? Ela vai ser isso aqui, ó. Frequência. Ela vai ser o número de piscadelas dividido pelo tempo que eu levei para dar essas piscadelas. Beleza? Então, frequência vai ser o número de eventos dividido pelo tempo. Eu tenho uma torneira que está pingando. Com que frequência essa torneira pinga? É o número de vezes que ela pinga dividido pelo tempo que ela leva para dar todas essas pingadas. Ou seja, ela pingou 15 vezes em 3 segundos. Então, você divide 15 por 3, que vai dar 5. Ou seja, 5 gotas por segundo que caem. E a unidade de medida que nós vamos ter aqui, esse por segundo, jovens, é o que nós vamos chamar de hertz, que nós representamos pela letra HZ, H maiúsculo, Z minúsculo. Tá bom? Então, unidade de medida é o hertz. Beleza? Se eu quero pensar na frequência das ondas, eu tenho que contar quantas ondas passam por um certo ponto num certo intervalo de tempo. Aí eu divido o número de ondas que passou pelo tempo e eu vou ter a frequência. Lógico que o exercício para fazer isso, ele vai ter que falar para você, passaram 15 ondas em 3 segundos. Não tem como ser diferente? Ou ele vai dar o desenho e vai falar o tempo daquele desenho. Aí você conta, bom, 1, 2, 3, 4 ondas. 4 ondas, 3 segundos. Aí você vai fazer a sua continha, mas ele vai ter que dar
essa informação para você de alguma forma, tá bom? Outra informação importante aqui, jovens, é a de período. O que vai ser o período, jovens? Período, eu vou até escrever a definição dele aqui, ó. É o tempo de uma onda. Vejam, jovens, frequência e período são coisas diferentes. Frequência é quantas ondas passam por segundo. Período é o tempo que uma onda leva para passar. Ela leva meio segundo, 0,2 segundos, 2 segundos, depende de cada onda, tá bom? E aí, se nós pensarmos nessa relação, eu posso adaptar essa equaçãozinha da frequência, ó. Olha que legal que eu posso escrever aqui. Eu defini frequência como sendo o número de ondas dividido pelo tempo que essas ondas levam para passar pelo sistema. Se o número de ondas que passa é uma, só passa uma onda, o tempo de uma onda é quem é o período. E o período nós vamos representar pela letra T maiúsculo. Então, você pode falar também que a frequência é número de ondas pelo tempo dessas ondas, ou 1 dividido pelo período. E eu vou deixar essa equaçãozinha aqui, ó, dentro desse boxinho, porque ela vai ser bastante importante para nós pensarmos aí, jovens, futuramente, em frequência. Ela vai nos dar duas possibilidades. Meu Deus, professor, e agora? Qual delas eu irei usar? Ó vida, ó céus. Calma, jovens, não se desesperem. Isso aqui veio para nos ajudar. Você tem duas possibilidades, você escolhe a que for mais conveniente. Se o exercício te fornece o período, divide 1 por período e boa, você tem a frequência. Agora, se ele te dá o número de ondas que passa e o tempo que essas ondas levam passando, você divide esse número de ondas pelo tempo e deu boa também, você vai ter a frequência. Então, você pode escolher qual equação você usa de acordo com a informação que o exercício fornece para você. Beleza? Legal, jovens. Chegamos, então, em várias definições importantes. Primeiro, olhando para a onda, saber o que é a amplitude, o que é a crista e o que é o nó e o vale. E também o que é um comprimento de onda. Nesse desenho, o que representa uma onda. São várias informações. E nós vimos duas definições, né? A de frequência, a de período, e vimos como que elas podem se relacionar. Para fechar esse tópico, jovens, nós vamos falar sobre velocidade. Como assim, professor? Velocidade? De novo? Nós já não falamos de velocidade lá no primeiro bimestre. E a gente vai falar de velocidade, que palhaçada é essa, né? Vamos começar a ver tudo de novo? Não, jovens, relaxa. O que nós vamos falar aqui é da velocidade de uma onda. Ora, pois estamos falando de onda, velocidade da onda. Então, a velocidade de uma onda é bem fácil de calcular, jovens. É o comprimento de onda, ou seja, esse lambda, que o exercício fala para você, ou você tira a partir do desenho, vezes a frequência. Está aqui. Frequência, as formas que a gente pode calcular. Então, velocidade vai ser isso. Comprimento de onda vezes a frequência. V igual a lambda F. Vou deixar ela grifadinha também. Os dois boxinhos que nós temos grifados hoje aqui, jovens, são bastante importantes, tá? Vocês estão vendo aqui comigo no 9º ano, mas ano que vem, lá na primeira série, a gente vai ver um pouquinho disso de novo. Lá na segunda série, a gente vai ver mais um pouquinho disso aí também, tá bom? Então, a gente tem um pontapé inicial agora, mas nós só vamos aprofundar esses conceitos lá na frente. E se é velocidade, qual que vai ser a unidade de medida que nós vamos usar no sistema internacional? Velocidade, jovens, vai ser metro por segundo. Lembram? Sistema internacional, metro por segundo. E aí, se você quiser passar para quilômetro por hora, até pode, usando 3,6. Mas aqui não é comum, não. Nas ondas, geralmente é metro por segundo e só. Não precisa ficar fazendo nenhuma transformação. Tá bom?
Gatinhos e gatinhas, até aqui. Mandem perguntinhas e questionamentos. Vocês estão muito quietinhos. Vai lá. Falem com o tio Everton. Falem. Então, a gente vai fazer 2 exercícios para encerrar esse tópico. Vamos lá. Ô, professor, para calcular o período, é só a segunda parte daquele quadrinho vermelho, né? Isso. Para calcular o período, é só essa parte aqui. Você pode fazer assim, que frequência é 1 sobre período, por exemplo. E aí, se ele te dá a frequência, você consegue calcular o período. Se ele te der o período, você consegue calcular a frequência. Então, você pode usar esse igual a esse, né? Frequência igual a n sobre t, ou frequência igual a 1 sobre período. Era isso que você tinha perguntado? É, porque, tipo assim, se você quer descobrir o tempo que levou uma onda, só vai usar o F igual a 1 dividido por T, né? Exatamente. Isso aí. Isso aí. Beleza. Show de bola. Mais questionamentos, senhoras e senhores? Mandem, mandem. Deixa eu ver aqui no chat. O chat está sossegado. Então, ó, abram o livro de vocês na página 49, meus lindos. Página 49. Tem 2 exercícios aí bem bonitinhos para nós brincarmos. O primeiro exercício diz o seguinte, ó. Página 49. Observe as ondas 1, 2 e 3, representadas por cores diferentes no esquema a seguir, e responda: qual é a diferença entre elas? Pois bem, jovem, nós temos 3 ondas, uma verdinha, uma laranjadinha e uma azulzinha, que ele chamou de 1, 2 e 3. E aí, se vocês olharem, todas elas passam pelos mesmos pontos centrais. Ou seja, elas podem ser um pouquinho mais curtas, ó, mas passam pelos mesmos pontos. Ou elas podem ser um pouco mais altas, ó, mas elas passam pelos mesmos pontos. Então, significa que todas elas, ó, têm o mesmo comprimento de onda. A distância entre crista e vale não muda. A única coisa que está mudando é essa altura aqui, né? Umas são mais altas, outras são mais baixas. E essa altura aqui, nós vimos que o nome dela é o quê? Amplitude. Eu vou até escrever aqui porque eu coloquei só o A e não especifiquei, né? Eu não escrevi ali. Então, vou escrever agora aqui, ó, tá? Isso aqui é amplitude. Então, a única coisa que elas têm diferentes entre si é a amplitude, que é o que ele pergunta, né? Qual é a diferença? Já vejo o chat aí, só um pouquinho. A diferença entre elas é a amplitude. E aí, se vocês olharem, ó, a amplitude menor é a amplitude 1. Eu vou até escrever, a amplitude 1 é menor do que a amplitude 2, que é menor do que a amplitude 3. Beleza? Deixa eu ver o chat aqui que alguém mandou algo. Prof, período é a mesma coisa que frequência? Não, Júlia. Período é o tempo que uma onda dessa aqui, por exemplo, essa verdinha, leva para passar por aqui. Então, vamos supor que ela leva 0,2 segundos para passar por aqui. Rapidinho ela passou. Então, o período dela é 2 segundos. A frequência é quantas ondas passam pelo mesmo ponto a cada segundo. Então, pensa, se o período é 0,2, uma onda leva 0,2 segundos. Então, em 1 segundo, quantas ondas vão passar ali? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 segundo. Então, em 1 segundo, vão passar 5 ondas. Então, a frequência é de 5 Hz. Passam 5 ondas a cada segundo. Por quê? Porque cada onda tem um tempo, um período de 0,2 segundos. Então, período é o tempo de uma onda. Frequência é quantas ondas passam pelo ponto a cada segundo. Pegou? Tranquilo, Júlia? Beleza, show de bola. Show de pelota. Vamos brincar com o 2, então, jovens, que está na página seguinte ali, ó. Página 50, que diz o seguinte. Ó, leia as sentenças a seguir
e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Letra afirmativa A. Ondas mecânicas não são capazes de se propagar no vácuo. Verdadeiro, né? Nós vimos que elas precisam de um meio material para se propagar. No vácuo não tem matéria, né? O vácuo é o quê? É a ausência de matéria. Então, verdade, não vai se propagar no vácuo. Letra B. Ondas bidimensionais propagam-se por todas as direções. Mentira. Bidimensionais são em duas direções apenas. Esse tópico eu não revisei com vocês porque ele era bem simples, galera. Mas quem quiser retomar, tem na página 45 do livro de vocês a definição da direção de uma onda que é uni, bi e tridimensional. Tá bom? Mas essa tinha nos vídeos que eu indiquei semana passada e era mais simples, eu não falei agora. Terceira, uma onda que se propaga e vibra em direções paralelas é classificada como transversal. Mentira. Se a direção é paralela, ela é longitudinal e não transversal, tá bom? Portanto, terceira afirmativa, falsa. E a quarta afirmativa, a afirmativa D de Deus, que diz o seguinte: amplitude é a distância entre dois vales consecutivos de uma onda. Mentira. Ó, a distância entre dois vales é o comprimento de onda. A amplitude é a distância de um vale ao centro ou da crista ao centro. Portanto, quarta afirmativa, falsa também. Show? Suavidade? Agora é com vocês, galerinha. Questionem e perguntem. Vai lá. Ai, ai, ai. Deixa eu abrir o chat aqui. Tá sossegada ali. Tá todo mundo quietinho. Jovens, eu vou interromper o compartilhamento de tela. Então, se alguém está anotando ainda, eu aconselho que dê um print da tela, tá bom? Para não perder o tópico aí. Que em 3 segundos eu vou encerrar. Em 2 segundos eu vou encerrar. Em 1 segundo. Escreve assim, ó, Júlia. Frequência é o número de ondas que passa por um certo ponto a cada segundo. Beleza? Eu vou digitar aqui, ó. É o número de ondas que passa por um ponto a cada segundo. Beleza? Questione mais, perguntem mais, jovenzinhos. Vai lá. Então, eu vou interromper aqui. Abre minha câmera aqui. Beleza. Jovens, agora é 13h58. Nós temos 4 minutos aqui no Zoom ainda antes que ele caia, tá bom? Então, a gente encerra a aula no Zoom aqui. Aí vocês têm 5 minutinhos de intervalo e 2h05 a gente volta. Mas é 2h05, hein, galera? Não é 2h10, 2h15, 2h20. 2h05 a gente volta. Eu já faço a postagem lá. Eu deixei ela programada. Às vezes ela demora 2, 3 minutinhos, que sei lá porque o Google demora para postar. Mas ele postando, eu já lanço o link para vocês daí, tá bom? A próxima aula é legal, a gente vai falar sobre som, altura, timbre, frequência, vamos falar sobre, o que mais? Eco, reforço, reverberação, tudo isso. Beleza? Então, jovenzinhos, me dê um tchau bem bonito. Aqui. Tchau, jovenzinhos, até daqui a pouquinho.